Foi lá que foi feito o primeiro em Barretos, no meu primeiro ano. Eu até estava novinho, meio perdido lá. E nós fizemos o ciclo e foi muito bom, sempre no intuito da divulgação da cultura, né? E lá, se não me engano, naquele primeiro ciclo, já o Dr. Jaime Vasques, que depois foi presidente também, ele tinha lançado um programa para a gente divulgar a seringueira o máximo possível, e um plano para que se plantasse um monte de seringueira ao longo dos anos. Foi no primeiro ciclo que aconteceu isso. Mas vamos lá, então, finalmente sejam bem-vindos a todos. Quem estava aí desde o comecinho pôde acompanhar, a gente passou um vídeo muito bacana, já dando um pouquinho de uma surpresa que a gente vai ter durante o nosso ciclo da Apabor esse ano, que é uma homenagem para o nosso vice-presidente Vanderlei Santana, que infelizmente faleceu há poucas semanas atrás. E aí nesse vídeo que a gente resgatou de uma entrevista dele de 2017, ele conta, porque poucas pessoas sabem disso, o Dr. Vanderlei Santana, na primeira presidência dele da Apabor, foi que a gente teve o primeiro ciclo de palestras, lá em 1998, né? Agora a gente está indo para o 12º ciclo, e nada mais justo do que fazer essa homenagem a ele, porque a gente vai, pela primeira vez, não ter a presença física dele, né, no ciclo de palestras, mas nós teremos, com certeza, a presença dele em espírito e através dessa bonita homenagem que vai ser feita. Bom, queria rapidamente falar do ciclo para vocês. Essa é a nossa primeira live com o objetivo de contar, trazer um pouquinho para vocês o que a gente vai ter lá no nosso ciclo em novembro. As nossas inscrições já estão abertas pelo site apabor.org.br/ciclo 2020. Ou entra lá no site da Apabor, que tem um loginho também, você clica e entra, pode fazer a sua inscrição. E hoje, para quem ficar, obviamente, até o final da nossa live, no finalzinho eu vou apresentar para vocês aí um código promocional que quem tiver aqui ao vivo, vai poder pegar esse código, acessar lá e fazer a inscrição com um desconto especial. Então, bom, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira live de hoje. Eu estou aqui com dois colegas, na verdade, dois grandes especialistas aí da borracha natural hoje no Brasil, que é o Alexandre Pimentel e a Railene Santos. Os dois são do grupo Otávio Lage, e eles vão estar conosco lá no ciclo de palestras, na nossa sala sobre a valorização do seringueiro. Eu vou deixar com que eles se apresentem um pouquinho para vocês. A gente vai falar um pouco do porquê, né, que a gente escolheu eles para estarem nessa live sobre valorização do seringueiro. Tem a ver com um trabalho muito legal que os dois vem desenvolvendo, junto com toda a equipe lá no Otávio Lage, nesses últimos anos, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais deles, conhecer mais um pouquinho desse trabalho, para aguçar aí o interesse de todos com relação à nossa live lá em novembro, tá ok? Então, primeiramente, Railene, as primeiras damas, né, Alexandre? Então, eu vou deixar a Railene se apresentar aqui para o nosso público, e contar um pouquinho dela, qual que é o trabalho dela na Otávio Lage, e para a gente conhecer um pouquinho mais da Railene. Então vamos lá, Railene, se apresente. Olá, boa tarde. Para mim é um prazer poder participar com vocês dessa live e também do ciclo de palestras. Eu estou aqui com dois grandes profissionais também, na verdade, eles que são
grandes profissionais, eu aprendo muito com eles, Alexandre e Diogo, e tenho aprendido cada vez mais, né, sobre seringueira. Na verdade, já estou há alguns anos, né, no grupo, mas a seringueira, na verdade, sempre traz algumas novidades e a gente sempre busca coisas novas. Então, eu sou gerente de desenvolvimento humano do grupo, eu sou psicóloga, né, minha especialização é na área de gestão de pessoas, né, e também fiz um MBA na FGV, na área de gestão de processos e de projetos, e agora eu também sou mestranda da Fundação Dom Cabral na área de liderança, que é uma área que eu gosto muito, que é algo que me inspira bastante, e que a gente faz alguns trabalhos aqui no Grupo Otávio Lage, direcionados também. Então, eu estou no grupo desde 2000, vou fazer a conta da minha idade não, hein, Diogo? Estou no grupo desde 2007, eu comecei em uma das empresas do grupo, que é a Jales, em 2006, e depois eu fui para a Holding em 2007, e de lá para cá a gente tem desenvolvido o trabalho na área de gestão de pessoas, juntamente com o Alexandre e com toda a equipe. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. E, Alexandre, agora fala um pouquinho de você e aproveita e fala também um pouquinho da Otávio Lage, né? Bom, você já foi nosso palestrante no último ciclo de palestras, o pessoal que estava lá lembra, a sua palestra foi uma palestra muito elogiada, né? Mas para aqueles que ainda não te conhecem, acho que vale a pena aí você se apresentar e contar um pouquinho, porque eu acho que você também tem um histórico no Otávio Lage interessante, né, que você originalmente não veio da área da seringueira, né, e aos poucos foi entrando, hoje aí é uma referência para todos nós aí no Brasil em borracha natural, né, então como é que foi isso? Como é que foi essa sua chegada na borracha, Alexandre? Bom, é um prazer enorme agora também estar participando do 12º ciclo de palestras. Está entre os 2 eventos mais importantes do setor, então sempre é um orgulho muito grande, né, para nós, eu e a Harlene, estar participando aí desse evento que é considerado um dos primeiros e maiores eventos desse setor, né. Então é um prazer muito grande e agradeço muito a oportunidade novamente de estar participando. Bom, eu cheguei no grupo trabalhando com produção de sementes, né? O grupo tem vários setores, várias atividades econômicas. Originalmente, começou com o Dr. Otávio Lage com a parte de pecuária e café. Ele continuou a parte pecuária por muito tempo e depois começou uma parte agrícola também e, com outros sócios, montou uma empresa de produção de sementes. Essa empresa de produção de sementes, hoje a gente vendeu a parte comercial dela, que hoje é a Limagran que está sediada aqui em Goianésia, e a gente só produz grãos para eles, grãos para sementes, somos fornecedores e cooperados da Limagran. Então, eu cheguei na empresa, no grupo, na produção de sementes e grãos. Isso me ajudou muito na seringueira, porque toda a base que eu tinha de produção de grãos, de culturas anuais, eu pude utilizar na seringueira. Depois, posteriormente, em 98, eu fiz mestrado em genética e melhoramento de solos, também fiz na UFG, onde eu fiz a minha graduação também. Então, eu fiz o meu mestrado em genética, e aí eu continuei o programa de melhoramento de milho híbrido que tinha na empresa. Foi uma outra coisa que me ajudou também bastante a desenvolver essa parte científica, que a gente usa muito dentro da empresa. Infelizmente, a gente pode contar com muito pouco experimentos, muito pouca publicação. Então, a gente faz muitos experimentos internos na empresa para tirar as nossas dúvidas, né? Então, eu fiz o meu mestrado em genética e melhoramento, e aí continuei sendo o responsável pela produção de sementes e grãos. A gente produz também soja, milho, sorgo, a gente já produziu arroz, semente de braquiária também. Então, a gente, além de ser responsável pela parte de produção de sementes e grãos, em 2006, a empresa já tinha plantado um seringal pequeno, né? Essa é uma história bonita, que a seringueira veio para Goianésia através de uma ação social do grupo que a gente fala Jales Machado, na verdade.
ou seja, os diretores da Jaz Machado, que é uma usina de álcool-açúcar, a qual nós somos majoritários, estava com um problema nas mãos. Com o advento da colhedora de cana, para cada colhedora de cana ia ficar desempregado 100 pessoas, 100 cortadores de cana. E o grupo ficou muito preocupado com esse reflexo desse desemprego na cidade de Goianésia. Então, nós tivemos a oportunidade de o Marcelo Braolhos, que é filho, né, do segundo Braolhos, que era um diretor já falecido, né, era diretor da Jaz Machado, e ele teve contato com a seringueira em São Paulo, através de um estágio que ele fez, e comentou com o pai dele. E aí o Dr. Clóvis, que é outro sócio também da Jaz Machado, também teve essa oportunidade, com amigos em São Paulo, de ter contato com essa cultura. E foi aí que gerou os primeiros projetos de seringueira em Goianésia. Então, os sócios da Jaz Machado, usina de álcool e açúcar, cada um ficou comprometido de plantar uma gleba de seringueira, para poder ocupar essa mão de obra que ia ficar desempregada. Então, em 1989 a 94, foi plantado o primeiro seringal. Então, quando eu entrei na empresa, e durante o meu período de profissional na empresa, a seringueira era um negócio relativamente pequeno. A gente plantou vários clones no Covoar, que é essa fazenda, para poder testar mesmo essa cultura aqui na região. E deu muito certo. Deu tanto certo que a empresa pleiteou, junto ao BNDES, um investimento para o plantio de 1 milhão de árvores aqui na região de Goianésia. Então, a gente, quando pleiteou isso, não tinha, assim, foi o primeiro projeto a ser aprovado no BNDES desse porte. E aí, a empresa, o diretor nosso, Ricardo, que até me lembrou muito aí, quando eu vi aí o vídeo do Vanderlei, Ricardo também, que sempre foi um visionário e é o nosso diretor aí, saudosista mesmo, eu e a Railene fomos, assim, praticamente criados por ele, né, profissionalmente, temos muito orgulho de fazer parte da equipe dele. E então, o Ricardo, na época, em 2006, quando saiu esse investimento do BNDES, me procurou e falou assim, olha, queremos um pai para essa atividade agora. Essa atividade vai se transformar numa das principais atividades do grupo. Nós precisamos de alguém com uma formação específica, uma formação em agronomia que tome conta dessa área. E aí foi em 2006 que eu comecei a participar dessa cultura. Então, nós estamos aí já há 14 anos aprendendo com a cultura até hoje. Toda vez que a gente faz uma visita num produtor em São Paulo, e outros estados, Minas Gerais, a gente aprende muito com o produtor, né? E a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos aí a cultura, aprendendo cada dia mais, podendo contribuir um pouquinho, fazendo experimentos próprios e com muita coragem. Que esse é um fator que é marcante do nosso grupo, não se entregar vamos dizer assim, às lendas. A gente sempre procura fazer experimentar e buscar inovações. Essa é uma marca registrada do grupo, então, essa é a história aí. Depois de 2006, então, a gente plantou, não deu para plantar 1 milhão de árvores, nós plantamos aí quase 900 mil árvores no município de Barro Alto, e em seguida, apostando mais ainda nesse projeto, nós plantamos 550 mil árvores em Araguaçu, no Tocantins. Então, hoje nós estamos aí com mais ou menos 1,5 milhão de árvores, plantados em 4 propriedades, boa parte em Goiás e uma parte no Tocantins. Então, essa seria a nossa história aí de início e crescimento dos nossos seringais, do Grupo Otávio Lage. Perfeito, Alexandre. Vamos falar de alguns números aqui, você me corrige se eu estiver errado, para a gente dar uma dimensão para o pessoal disso aí que você estava falando, né? Achei muito interessante, né, você ter destacado, tem a ver com o nosso assunto de hoje, né? Você ter destacado essa preocupação que houve no início da implantação dos seringais aí, na região de Goianésia, com a geração de emprego e renda, né? Então, hoje, a gente, acho que talvez o pessoal que está assistindo aí não saiba, mas eu, além de
diretor executivo da Apabor, eu também presto consultoria, e uma das empresas que eu presto consultoria é o grupo Goiás Látex, do qual a OL Látex, né, faz parte, a Otávio Lage Látex faz parte. Então, por isso que, por vezes, aqui eu vou comentar coisas que conversei com o Alexandre, com o Railene em reuniões, porque um dos trabalhos que a gente fez ano passado, muito intenso, foi de reunir, né, as empresas para discutirem justamente essa questão dos recursos humanos. E aí, eu lembro um dia que a gente estava conversando e a gente começou a pegar uns números assim, a gente estava então falando do grupo hoje, né, o grupo que o Alexandre estava citando aí, que é esse grupo de acionistas da Jalles Machado, que é essa usina de açúcar e álcool, eles têm, Alexandre, se me corrija se eu estiver errado, por volta de 70 mil hectares de cana plantado aí na região, certo? 2 usinas de açúcar e álcool, hoje, acho que o maior exportador de açúcar orgânico do mundo, um player importante aí do setor sucro energético, e tem na região, hoje na região de Goianésia, aí cerca de 3 mil colaboradores, algo assim, 3.500 colaboradores, algo assim, né? Bom, aí agora vamos pegar a operação de borracha natural, então, do grupo, que eu acho hoje a OL Látex está com o quê? Uns 4 mil hectares, 5 mil hectares? Alexandre? 3 mil hectares. 3 mil hectares, tá. Somados com mais os outros, as outras empresas do grupo, né, que participam do grupo, a Moraes Ferrari, Gissara, Braolhos, BS, a própria Goiás Látex, a gente estava, na época lá, somando, a gente chegou quase em 1.000 colaboradores. Então, eu acho que esses números são interessantes para pensar assim, bom, toda uma operação de açúcar e álcool importante que existe na região, que gera bastante empregos, somada com mais essa atividade da borracha natural, eu acho que consegue cumprir aí esse objetivo de gerar emprego e renda na região, né, de uma maneira muito eficiente, e tem a ver com o fato da seringueira ser uma cultura que emprega aí uma quantidade de pessoas por hectare muito grande em comparação com o restante do agro, né? E vamos aproveitar esse gancho, então, para a gente entrar já diretamente no tema. O que, às vezes, muitas pessoas que estão assistindo não sabem é que o pessoal lá na Otávio Lage, eles têm uma preocupação muito grande com os trabalhadores, os colaboradores, né? E isso valeu para eles agora nesse ano, né, Railene, que vocês receberam o prêmio da Great Place to Work. Então, a Great Place to Work, pessoal, a Railene vai explicar mais um pouquinho, mas ela vamos dizer assim, é um selo que a empresa recebe, né? E a Otávio Lage justamente recebeu esse ano como um dos 10 melhores lugares do agro para se trabalhar no Brasil. E aí eu queria que a Railene contasse um pouquinho para a gente, um pouquinho mais o que é isso, porque, primeiro, para o pessoal entender que não é que nem aqueles, eu não sei se em Goianésia tem isso, mas lá em Barretos, quando eu morava, tinha aqueles prêmios de cidade do interior, né, que é assim, o melhor do ano era aquela empresa que fazia anúncio na revista, ela ganhava, era a melhor empresa do ano. Então, nós não estamos falando de algo assim, é uma coisa que, pelo que eu pude acompanhar da Railene, que ela conta do trabalho, é um trabalho muito intenso, e não é fácil chegar nesse ponto que eles chegaram aí, ser reconhecido como um dos 10 melhores lugares do agro para se trabalhar no Brasil. E aí eu queria que a Railene contasse um pouquinho para a gente o que é a Great Place to Work. Bom, Diogo, o Great Place to Work, ele traz uma certificação, um selo,
É um selo de qualidade na área de pessoas, né? Então, uma empresa que é reconhecida mundialmente, que tem parâmetros de medida mundial, e isso é muito legal, porque a gente pode comparar os nossos resultados com qualquer empresa que também participa, né, de qualquer Great Place to Work do mundo, porque eles têm uma ferramenta parametrizada para isso. Eu estou no grupo, como eu falei para vocês, né, em torno de 13 anos, e até antes disso, nós já fazíamos trabalhos de valorização das pessoas. O Alexandre citou o Ricardo, que realmente para nós é um mentor e um verdadeiro exemplo na área de gestão de pessoas. Ele já era muito preocupado com a valorização das pessoas, com o desenvolvimento das pessoas, dar oportunidade para as pessoas crescerem, se desenvolverem com autonomia. E com isso, já tinha diversos programas associados a desenvolvimento de liderança e a qualidade também. E a gente já fazia também pesquisas de clima que eram feitas pela empresa, pela própria empresa, e isso já trazia também já um termômetro bacana, um parâmetro bacana de comparação para saber o nível de satisfação dos colaboradores em diversos aspectos. Trazer o Great Place to Work para realizar essa pesquisa conosco, com essa ferramenta, é profissionalizar um pouco mais essa medição da satisfação dos colaboradores. Então, uma empresa muito bem reconhecida no mercado, é uma empresa muito séria, né, como você mesmo falou, não tem, na verdade, nenhuma forma que a gente possa burlar esses resultados. Os colaboradores respondem de forma extremamente anônima, até porque a gente não tem interesse nenhum em saber quem foi que respondeu, pelo contrário, a gente quer que esses resultados sejam mais sinceros possíveis para que a gente possa fazer um trabalho de desenvolvimento. A certificação, ela veio como consequência. Então, na verdade, a ideia, claro, se tivesse a certificação e o selo, é maravilhoso, a gente poderia comemorar. Mas a ideia era trazer uma ferramenta mais profissional para que a gente pudesse realmente medir essa satisfação de uma forma mais profunda e fazer planos de ação para desenvolvimento das equipes. Então, a gente aprofunda nesses resultados, não é apenas uma nota específica, a gente analisa por setor, a gente analisa por características e por fatores. Então, diante desses resultados, a gente trabalha com o plano de ação para continuar a melhoria contínua e dar as respostas para os colaboradores, porque o mais importante é a gente ser transparente, com muito respeito. Se a resposta for sim, que ótimo, mas se a resposta também for não, naquele momento a gente não consegue, às vezes, algum benefício que é solicitado, que eles tenham essa resposta e que a gente possa entender quando e como fazer. E aí, na verdade, esse é o terceiro ano que nós conseguimos o selo do Centro-Oeste. Então, a gente já estava muito feliz. No primeiro ano, a gente foi certificado, mas a gente não tinha conseguido o selo. E depois nós conseguimos o selo do Centro-Oeste. E o do Agro desse ano teve um gostinho especial, porque a gente sabe o quanto é concorrido, o quanto é difícil. Mas a gente sabe também que quando a gente se dedica, é muito trabalho, é muito suor, né? O Alexandre pode falar muito bem disso, são muitas estratégias, é um processo de gestão muito profundo e muito bem feito, e que a gente tem vários desafios. E esse ano, quando realmente veio o selo nacional na área do agro, a gente ficou muito feliz. É como se a gente tivesse realmente um carimbo de que a gente está indo para o caminho certo e que a gente com certeza vai sempre melhorar, com muito pé no chão e com muita humildade. Mas a gente sabe que a atividade do agro tem suas particularidades que podem trazer uma insatisfação natural para alguns colaboradores, mas que isso pode ser superado quando você tem outros aspectos ligados a respeito, a transparência, a desenvolvimento, a benefícios, e é o que a gente tem mostrado com o nosso trabalho. Então, a certificação nacional realmente aí brilhou os nossos olhos e fez a gente entender que a gente está no caminho certo, mas que por trás disso existe um árduo trabalho que é muito gratificante, mas que realmente tem muita dedicação para que a gente consiga esse resultado. Tá mudo, Diogo. Perdão. Mas então, conta mais um pouquinho para a gente, então, porque você falou, tem essa parte que o pessoal vem e faz uma pesquisa com os próprios funcionários da empresa, para ouvir dos funcionários da empresa a opinião deles sobre a empresa. E o que mais? Em processos, vocês têm que criar determinados processos dentro do setor de recursos humanos? Quais são as demais exigências assim que são feitas pelo Great Place to Work para você se certificar?
São 2 etapas de avaliação. A primeira etapa é um questionário, que ele é online, totalmente online, que o colaborador ele tem um login e uma senha, e ele pode responder no momento que ele quiser, onde ele quiser, de forma anônima. E tem várias questões ligadas à área de gestão de pessoas, que são ligadas a trabalho de equipe, às lideranças, benefícios, se as pessoas se sentem desenvolvidas, desafiadas, se sentem ouvidas, né? Então, tem vários fatores. Além desse questionário, tem um campo de comentários, que ele pode comentar o que ele quiser. Tanto o que torna essa empresa um excelente local para se trabalhar, quanto também pontos de melhoria. Então, ele pode escrever o que ele quiser, da forma que ele quiser, do jeito dele, que depois esses comentários serão avaliados. Depois que você passa dessa etapa, para você ser premiado, para você ter realmente o selo, né, de uma das melhores empresas para se trabalhar, é analisado um pacote de práticas culturais. Então, a gente tem que fazer uma descrição de todas as práticas ligadas à área de gestão de pessoas que nós temos na empresa. E nós temos aqui, nós catalogadas, mais de 200 práticas direcionadas à área de gestão de pessoas, que são ligadas a esse processo GPTW. Então, depois que a gente faz todo esse cadastro, eles vão avaliar a veracidade dessas informações, né, juntamente com as respostas dos colaboradores, e tem a nota de acordo com os pesos. Então, o questionário, ele tem um peso maior, né, juntamente com os comentários, e as práticas culturais têm um peso menor, mas que também é algo que diferencia. As nossas práticas culturais, elas estão acima da média do mercado, do benchmark que a gente fala, e isso é muito legal, a gente sempre comparar com outras empresas, até para a gente saber se a gente está no rumo certo, apesar de culturalmente a gente ter diferenças, mas é bom para a gente comparar. Então, as nossas práticas estão acima do mercado. Em relação à nota específica do questionário, a gente ainda não está acima do mercado, tanto é que a gente não está em primeiro lugar ainda, mas a gente está buscando, né, cada vez melhorar mais essa nota em relação aos questionários também, mas tudo é consequência de melhorar cada vez mais essas práticas direcionadas para a área de gestão de pessoas. Nessas práticas, Diogo, a gente traz tanto benefícios, tanto na área de remuneração, mas muito mais para a área de desenvolvimento. Então, a gente tem programa de mentoria, desenvolvimento de liderança, treinamentos, tem processos de feedback muito bem estruturados. Então, a gente tem, inclusive, comemorações de datas específicas. Aqui a gente fala que a gente gosta muito de festa, Diogo, porque tudo que a gente conquista, a gente sabe que é um passo, né? Então, a gente gosta de comemorar, a gente comemora e já coloca o pé no chão para conquistar logo o próximo passo. Mas aqui a gente tem uma convivência muito familiar e muito próxima do colaborador. Então, a gente tem vários programas aí simples, baratos e que são eficientes. Não, muito legal. Eu queria ouvir um pouquinho do Alexandre, como é que foi o impacto disso, porque lá na nossa conversa em novembro, vocês vão trazer os números, né? Vocês vão mostrar para a gente como que foi a evolução, como a Railene sempre lembra, a coisa não começou do topo, né? Foi uma construção. Acho que é importante também a gente destacar isso aí, né? Vocês, como contaram aí na história, vocês não... a Seringueira, né, é relativamente nova, é de 2006 para cá, que está na empresa, né, então vocês foram também aprendendo, mas vocês vão poder mostrar para a gente essa construção em mais detalhes e os números, a evolução lá em novembro. O que eu queria agora ouvir do Alexandre é como é que foi esse impacto para os colaboradores, e não só os da Seringueira, né? Porque, como você falou, vocês têm atividade aí em várias culturas. Como que foi o impacto da obtenção dessa premiação da GPTW para os colaboradores de vocês? No que isso, na sua avaliação, melhorou? Como que você faz essa análise? Olha, Diogo, como a Helene falou, a caminhada foi longa, né? A gente não começou já com os patamares que a gente está hoje. Então, na verdade, essa caminhada, para você ter uma ideia, a gente errou muito, né? A gente cometeu vários erros. Para você ter uma ideia, a gente passamos por momentos que a gente focou na minoria, numa minoria que às vezes não era tão comprometida com a empresa, e por isso a gente fez
bastante coisa disciplinadora e que atrapalhava todo mundo. Então, a gente deixava de focar na maioria que era realmente comprometida e focava na disciplina, para disciplinar aqueles que não faziam as coisas corretamente como a gente esperava. Esse foi um dos erros que a gente cometeu, muito sério, né? Então, todo o alinhamento da equipe, inclusive o alinhamento DH com o campo, isso é um alinhamento muito importante. A partir do momento que DH, né, desenvolvimento humano, e a parte de gestão no campo se alinhou, os líderes foram preparados, né, para isso, a gente faz treinamento de líderes, faz mentoria, como a Helene comentou, a gente passou a melhorar muito. Então, houve um trabalho desde a diretoria, que a diretoria tem que estar engajada, né, os gerentes, os departamentos, os gestores, encarregados, então, os próprios colaboradores, porque tem muitas ações também que a empresa tem que atuar, mas não muita coisa está entre os próprios colaboradores. Então, se existe um preconceito, se existe algum problema de relacionamento, que a pessoa tem que se sentir bem no ambiente de trabalho, e muitas vezes não é o problema, não é a empresa por si que está acometendo, né, algum problema de relacionamento. Às vezes, os próprios colegas, você sabe que a pessoa precisa se socializar, né? Então, os próprios colegas, às vezes, tinham um problema ali interno e que a empresa passou a enxergar esses problemas através dessa pesquisa de clima. Isso foi mudando ao longo do tempo e a gente começou a ver várias melhorias. Então, a rotatividade diminuiu bastante e, com ela, a gente vê que as pessoas ficaram mais tempo na empresa, o pessoal ficou mais comprometido, e por isso passou por um desenvolvimento dos líderes muito grande, porque naquele momento anterior, em que nós estávamos procurando disciplinar as pessoas, os líderes de campo, eles tinham muitos conflitos, então eles sofriam muito com isso. Então eles tinham conflitos na sua equipe lá, que atrapalhava muito a pessoa, a gente chama até de detratores, a pessoa às vezes atrapalha a equipe, atrapalha o coordenador, né? Digamos que naquela época a gente tinha fiscais. Os fiscais procuravam fiscalizar. Hoje não, hoje a gente tem coordenadores muito bem treinados, né? Esse é um aspecto que a gente desenvolve bastante. O treinamento dos líderes, porque eles que fazem um contato ali direto com o nosso pessoal. Então, nas outras áreas a mesma coisa, né? A gente tem fazendas de pecuária que, através dessa pesquisa de clima, a gente pôde enxergar vários aspectos. Para você ter uma ideia, essa pesquisa de clima, ela atua, são 58 perguntas e mais 8 que a gente tem a mais, para poder explorar todos os pontos, né, que podem causar uma dificuldade da pessoa se desenvolver dentro da empresa. Então, como a Helene comentou, são problemas estruturais, são problemas de relacionamento, são problemas de gestão, né? A gente passou a fazer uma gestão participativa em todos os setores, e isso é fundamental. A pessoa precisa entender que ela é um elo importante da cadeia e que ela tem ideias. Quem está lá na ponta, muitas vezes tem ideias mais importantes ou que vão dar mais resultado de quem não está lá diretamente no campo. Então, essa liderança, né, foi uma liderança que foi se preparando ao longo do tempo, e com essa gestão participativa, e outra coisa também, que são os feedbacks. Então, o preparo para o feedback não só dá muitos feedbacks, mas também na qualidade do feedback. A gente aprendeu demais nesse diálogo com as pessoas, para entender onde a gente está errando, né? Para poder também valorizar quem também está acertando, né? Porque muitas vezes um elogio vale muito mais do que a parte financeira, e isso a gente viu muito, que a pessoa fica na empresa, para você ter uma ideia, a parte financeira é só o terceiro item que foi escolhido pelas pessoas como mais importante para ela permanecer na empresa. Ou seja, toda essa parte de gestão das pessoas, ela se sentir valorizada, ela se sentir que faz parte, que ela não é só mais um número, né? Que ela é uma pessoa ali que está sendo enxergada, né, por toda a empresa. Então, o superintendente faz reunião direta com
as pessoas do campo. Os gerentes também fazem reuniões direto com o pessoal do campo, pulando mesmo os encarregados, os coordenadores, para quê? Para ter esse contato mais direto e ser ali também um aprendizado e ter ali também, eles sentirem que eles têm acesso não só aos líderes imediatos, mas também a toda a liderança que está acima deles. Essa proximidade da empresa é o que faz muito a pessoa ser fiel, né? A fidelidade do seu vaqueiro, do seu sangrador com o grupo. Então, ele fica na empresa, não é pelo salário. O salário dele está dentro do mercado, está, mas ele fica por causa de tudo que a empresa proporciona de ambiente profissional e pessoal. O equilíbrio dele com isso aí vai determinar bastante a permanência dele na empresa, né? Então, acho que tudo isso aí mudou demais para a gente, a qualidade de vida de todos melhoraram. Então, se eu falar para você hoje, a qualidade de vida do sangrador melhorou, a do coordenador melhorou demais, porque a partir do momento que ele tem uma equipe muito mais comprometida, os ajustes são menores, os conflitos são muito mais raros, né? Então, ele passou a ter uma qualidade de vida muito melhor, o encarregado também e assim por diante. Então, isso aí, ele traz uma melhoria de vida para todos os elos da cadeia dentro do grupo, tá? Vou trazer depois para vocês resultado lá na melhoria da produtividade, na redução imagino, né, na redução da turnover e vamos dizer, o quanto que as pessoas estão realmente, a equipe está se mantendo, né? Isso a gente sabe na seringueira é uma questão muito importante, você ter uma rotatividade baixa, né? Você ter uma equipe que permaneça a safra toda, você ter uma equipe que fique várias safras, né? Como é que você vê essa questão? Então, a gente não pode contar todo o milagre, né? Senão o pessoal não vai assistir. Então, vamos contar só uma parte, né? Realmente, assim, de fato, um dos efeitos mais importantes é sobre a rotatividade. A nossa rotatividade, ela caiu para menos da metade do que a gente tinha antes, né? A produtividade, com isso, a média de produtividade das pessoas aumenta muito, porque à medida que ela tem experiência, e a gente sabe que na seringueira, depois que você formou seu seringal está bem formado, uniforme, a gente sabe que ela é pouco responsiva à tecnologia. Diferentemente de culturas anuais, não vai adiantar você encher de adubo, você tentar elevar a saturação para 70%, 80%. Não adianta ela é uma cultura muito equilibrada do ponto de vista sanitário. Muitos produtores não têm nem pulverizador para fazer aplicações. Então, é uma cultura que tem poucas pragas, doenças. Então, depois que começa a produzir, aí é gestão de pessoas. Isso é o determinante. Então, quanto mais você segura a pessoa no emprego, quanto menor a rotatividade, maior é a média de produtividade sua, quer seja na sangria, quer seja na coleta, né? No nosso caso, a gente tem, o nosso trabalho, ele é especializado, assim, as pessoas, o sangrador, ele não faz tudo, como no sistema de parceria. Ele tem prioridade de sangrar, ele pode coletar? Pode, mas a atividade dele é sangria, né? Então, a experiência do sangrador, nós sabemos que a qualidade de sangria é o seu fuste, né? A sua árvore, é o seu patrimônio. Então, a qualidade de sangria é não só o seu presente, mas é o seu futuro também. Então, você ter sangradores de alta produtividade e alta qualidade, ele não só te reduz custos nesse momento, mas também garante o seu futuro também, a sua produtividade no futuro. Então, isso é um aspecto extremamente importante para a gente, né? E a gente vê que essa experiência claríssima dentro do seringal, tem um sangrador que está numa tarefa que a gente chama, né? O sangrador está numa tarefa que a produtividade ali, a gente fala muito em caixas, né? Às vezes a coleta ali dá 20 caixas, e você muda o sangrador, você pega um outro sangrador experiente, ela dobra.
Isso não é raro de acontecer. Isso aí é fato. Quem mexe com seringueira sabe que isso acontece. Então, a experiência do sangrador, ela é fundamental para o aumento de produtividade. Eu não consigo melhorar a produtividade do seringal fazendo outras coisas mais do que um sangrador experiente. Então, por isso, ele é a pessoa-chave, vamos dizer assim. Então, quanto maior a produtividade que eu tenho dessa atividade, que a sangria, ela responde por 60%, né, do trabalho dentro de um seringal, né? Então, quanto maior a experiência nessa atividade, menor o custo, né? Menor vai ser o quadro necessário. É o fator crítico, né? E aí, interessante isso que você estava colocando, Alexandre, porque, de fato, né? Eu acho que a gente, no ciclo esse ano, vai inaugurar aí, eu acho que pela primeira vez a gente vai ter uma discussão voltada para a questão do desenvolvimento humano, porque a gente sempre está preocupado com a adubação, a gente está preocupado com o manejo de pragas, a gente está preocupado com né, às vezes com questões fisiológicas da planta, mas aí a gente, né, dá um passinho para trás e percebe que para que todo o trabalho, né, feito na implantação, o trabalho feito no manejo de pragas, para que ele gere depois o resultado, você colocou muito bem aí, tem um fator crítico que é o ser humano. Então, o desenvolvimento humano, ele na verdade deveria ter, talvez, um destaque maior, né, nas nossas discussões, nas nossas conversas, do que realmente tem. E até por essa falta de tradição aí, eu queria que a Railene contasse um pouquinho para a gente como é que é, Railene, assim, você é uma psicóloga, né, trabalhando no agro, e aí, de repente, você está aí com esse monte de engenheiro, pessoal que está acostumado a pensar a estrutura, o pessoal que está acostumado a pensar, né, essa parte mais, vamos dizer, menos humana, e aí como que é para você desenvolver esse pessoal nessa outra habilidade, né, que é a habilidade de desenvolvimento humano, num ambiente às vezes pouco acostumado, né, com isso? Posso falar a verdade, então, né? Que bom que eu estou nesse espaço, todo mundo está me ouvindo, né, Alexandre? Bom, a verdade é que você trabalhar no agro em si é um trabalho extremamente técnico, né? Então, querendo ou não, o olhar para o técnico, ele é muito maior, até em relação a investimentos. Então, quando você busca a aprovação de um orçamento para um programa na área de pessoas, muitas vezes olha aquilo como custo, né, e não um investimento. Mas quando é algo para adubação, quando é algo para alguma pesquisa nova, é sempre investimento. Então, a mudança desse olhar, que tem que começar desde a diretoria, é fundamental. Mas eu aprendo muito, né, com essa visão técnica também da empresa. Eu acho que realmente a gente se complementa. E a gente acaba que vai se misturando e se torna pessoas que são técnicas, mas que são humanas. Porque para eu convencer esse pessoal aí, eu preciso de números, eu preciso realmente mostrar que é investimento, que não é só custo, mostrar resultados e que vale a pena. Isso que ele é a longo prazo. O resultado, muitas vezes que você faz alguns projetos no ano, você não tem o resultado no mesmo ano. Então, você ter esse apoio da diretoria, das lideranças, é fundamental. A equipe acaba que ela apoia mais, Diogo, porque ela vê ali na própria pele o benefício do que a gente está levando. Porque qualquer benefício que você leva, qualquer reconhecimento que você leva, o clima, né, que fica agradável, eles sentem muito mais rápido que as próprias lideranças. E quando você traz o resultado do que o seu colaborador está falando, justo de você, para você, então é um retorno, um feedback muito importante. Mas realmente a gente tem que alinhar a gestão técnica com a gestão de pessoas de uma forma muito importante. Porque hoje a gente não trabalha mais sem olhar para as pessoas. Se você tem um manejo adequado de pragas, se você tem uma adubação correta, no início do ciclo de seringueira tem a desbota, a sangria, são feitos por pessoas. Então, não adianta você alinhar processo, você fazer o melhor estudo,
você fazer uma descoberta científica maravilhosa se você não tem pessoas que vão fazer aquilo, realmente estar no dia a dia com a atividade e trazer resultado. E, além disso, ele tem que ver resultado para ele como ser humano. Não é apenas o resultado financeiro para a empresa, como o Alexandre mesmo disse, ele tem que se sentir reconhecido. Uma das questões que eu adoro, né, do GPTW, são várias, né, mas uma que eu mais gosto é assim, posso ser eu mesmo aqui? Essa é uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, que a gente traz o aspecto humano para dentro da empresa. Ser você mesmo é muito mais do que a gente imagina. Ser você mesmo é você ter liberdade de realmente se reconhecer no seu trabalho, se reconhecer como ser humano, o seu líder te reconhecer. E isso não quer dizer que não tem regras, não tem procedimentos, não, pelo contrário, é a forma que ele tem de enxergar aquele processo e aquela regra para que a gente possa, inclusive, desconstruir, porque a gente vem com tudo muito pronto. E no agronegócio sempre vem com algo pronto. E as nossas margens são pequenas. Então, olhar o ser humano como investimento, eu acho que é a grande dica que a gente passa aí para todos. E outra coisa, ver o Alexandre falando dessa forma, eu me encho de orgulho, porque é uma pessoa extremamente técnica, que está na empresa há mais de 20 anos e que passou por uma transformação de gestão, não só nesse momento, mas de anos, que a cada momento a gente é desafiado a realmente trazer resultados melhores para as empresas com os recursos que a gente tem. Então, me enche de orgulho mesmo ele falando isso aí, para ver que as pessoas que são técnicas e as empresas que são técnicas também têm muito e deve ter espaço para as pessoas. Acho que eu puxei sardinha para o Alexandre, não deu certo, né? Deu certo. Na verdade, Diogo, na empresa nós não sabemos mais quem que é psicólogo e quem que é agrônomo mais. Muito bom. Não, mas isso acho que é muito interessante, né? Assim, essa evolução. Acho que lá na nossa conversa em novembro, vocês vão poder trazer mais exemplos práticos, mostrar mais como que foi essa construção, mostrar ali no dia a dia como que vocês foram identificando, quais foram as surpresas que vocês tiveram. Acho que isso que é o bacana, porque eu estava falando dessa questão de não ser algo muito comum, porque às vezes as pessoas que estão nos escutando aí podem estar até achando um pouco estranho, né, esse assunto, e falar porque como que eu encaixo isso no meu dia a dia, lá na minha propriedade, lá na minha fazenda, né? Será que existe como? Né? A Railene, no começo a gente estava conversando um pouco sobre então um trabalho como a GPTW só para empresa grande? Será que empresa pequena não pode? A gente estava até discutindo lá no dia da nossa conversa, a gente vai ter também uma pessoa de desenvolvimento humano que está hoje fazendo um trabalho aqui em São Paulo num contexto de parceria, porque às vezes o pessoal fala, mas isso é só para CLT, né? Detalhe, a gente não fez esse destaque no começo lá na OL Latex, os colaboradores do Seringal, eles são todos contratados, funcionários, CLT, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui em São Paulo, a grande maioria dos seringueiros trabalham em parceria rural, mas é também possível, né, como a Railene estava falando, o desenvolvimento humano, uma gestão mais humana, ela é para todas as empresas, né, ela não é só para empresas grandes, né? Mas especificamente sobre isso, Alexandre, eu queria que você falasse mais relacionado com o seringueiro. A gente teve a oportunidade de conversar antes sobre isso, né? Você estava comentando para mim, você achava esse trabalho muito importante, mas que é um primeiro passo, porque a gente percebe que ainda tem um longo caminho para que o seringueiro se sinta valorizado, né? Seja ele trabalhando na OL Latex, seja ele trabalhando numa outra fazenda, você que tem a oportunidade de comparar diferentes profissionais em diferentes atividades, também queria que você falasse um pouquinho disso, né, sobre a questão da valorização do seringueiro como uma atividade profissional. Olha, Diogo, para começo de conversa, uma coisa que a gente tem procurado na empresa agora, e que eu acho que todo mundo precisa fazer, é mostrar para o seringueiro que ele tem que ter orgulho do que faz.
esse orgulho é uma coisa que a gente tem que desenvolver, é uma coisa que está um pouco apagada e que a gente precisa desenvolver. Qual atividade, eu sempre faço essa pergunta, qual atividade que ela une sustentabilidade ambiental, ou seja, a maioria dos seringais plantados no Brasil foi sobre pasto degradado. Então, e quanto de defensivo a gente usa no seringal? Muito pouco defensivo. Então, é uma cultura quase orgânica até, entendeu? A gente aproveita, basicamente, a seringueira, ela utiliza só o que vem da água e do ar para produzir o seu produto. Ela quase não exporta nada de nutriente. Então, da parte ambiental, ela é uma cultura importantíssima. A parte também, quantos empregos nos gera o seringal, né? Enquanto tem atividades que empregam uma pessoa a cada 500 hectares, a seringueira emprega uma a cada 6 hectares. Então, a empregabilidade, eu também gosto de comparar também, para a pessoa entender o quanto a gente colabora com a sociedade, com a comunidade. Então, o que eu recolho de impostos em 1 hectare de seringueira é o que eu praticamente faturo, não com os preços atuais de soja, mas os preços que a gente fala históricos, né? A gente é praticamente o que a gente fatura no hectare de soja. Então, o seringueiro tem que sentir orgulho do que faz, né? A gente produz praticamente 40% da borracha que é consumida no Brasil, e essa cultura, ela é brasileira. Então, é uma atividade bastante ecologicamente correta, né? É uma atividade que economicamente traz valores não só para o proprietário da terra, mas também para as pessoas que trabalham, quer seja CLT, quer seja parceiro. A gente sabe que hoje tem pessoas que trabalham em ambos tipos, né, que ganham mais do que uma pessoa que trabalha no escritório, entendeu? Da parte financeira, o sangrador, o seringueiro, ele tem uma remuneração, muitas vezes, maior do que se ele trabalhasse num escritório na cidade, empregado, numa outra empresa, entendeu? Então, esse orgulho da pessoa trabalhar é uma coisa que a gente tem que desenvolver, temos que aprofundar mais. A pessoa que trabalha na seringueira, ela não consegue, muitas vezes, enxergar o valor que ela tem. E isso é obrigação nossa de estar cada vez mais explorando isso aí, de estar mostrando para ele que ele faz parte do agro, e muito mais do que isso, ele faz parte de uma atividade que tem uma sustentabilidade enorme. Muito difícil você achar uma cultura que tenha sustentabilidade como a seringueira. Muito difícil. Ou uma vai se adequar à parte ambiental, ou outra vai se adequar a uma área social, mas dificilmente a gente vai achar uma cultura que une todos esses aspectos. Então, por isso que a gente precisa estar valorizando e mostrando para eles. Tem uma coisa, não adianta só a gente ser, a gente tem que se perceber também. Então, o sangrador, o seringueiro, o parceiro, ele não tem só que, a gente não tem que saber, ele também tem que perceber o quanto ele é importante na cadeia, o quanto ele é importante para o proprietário da terra, né? No lugar de ter um parceiro, poderia estar outro parceiro, não porque ele está lá, é porque ele tem os seus valores. E se ele tem os valores, você tem que mostrar para ele, você tem que mostrar para ele o porquê que ele está ali, qual que é o objetivo dele, né? Qual que é o seu objetivo, por que que você escolheu ele para estar lá, e uma coisa que a Rainane vai mostrar também, quando a gente fizer a palestra, vai ser na parte de seleção. A parte de seleção é uma coisa que a gente aprimorou muito, e isso vale para qualquer atividade, seja parceria, seja CLT, é na hora de você fazer a seleção, de você fazer as entrevistas, ali o momento que você tem uma grande chance de selecionar uma pessoa que tem um perfil para o seu trabalho, né? Tem pessoas que se adequam mais a um perfil, outras a outro perfil, então o momento da seleção ali é primordial para você selecionar uma pessoa que está de acordo com os seus valores, com o que você pretende. Então, é um outro aspecto que a gente vai mostrar que a gente melhorou muito. Então, a gente procura realmente fazer essa valorização do sangrador, do seringueiro, para mostrar para ele, sim, que ele faz parte de uma cadeia importantíssima no Brasil, de uma cultura das mais, se não é a mais, é das mais sustentáveis que tem no país.
E como você falou, né, Alexandre? Então é responsável, às vezes, por uma diferença aí de produtividade de 30%, 40% mais. E por quê? Porque existe ali, como você bem falou, um conhecimento específico, né, que talvez falta um pouco essa percepção, não para o seringueiro, né? Ele em si sabe, ele, os seus colegas, eles sabem o quanto daquela técnica milimétrica de fazer o corte, de acertar numa superfície curva repetidas vezes, 800, 900, 1.500 vezes por dia, né? Aquilo tudo necessita de um conhecimento específico muito grande, mas é exatamente esse ponto que você falou, e nós valorizamos esse conhecimento e essa habilidade específica, né? A Railene, um pouco antes aqui da gente começar a conversar, estava falando sobre isso, a importância da gente não ter uma rotatividade alta é justamente para a gente preservar esses talentos, esses conhecimentos, essas habilidades, né? E aí, há umas 3 semanas atrás, eu mandei para a Railene, um amigo meu fez uma palestra, ele estava falando sobre o que as empresas chamava marcas que contratam. Aí ele estava falando assim, quando uma pessoa aceita um emprego, ela aceita um emprego porque a empresa conta para ela uma história, né? A empresa fala, olha, vem trabalhar aqui, eu sou uma empresa legal, né? Eu vou te pagar um bom salário, tá? Ok. Agora tem um outro lado que qual que é a história que a pessoa conta para ela quando ela vai para aquele emprego? Isso eu achei interessante e tinha a ver com algumas conversas que eu tinha tido com a Railene sobre o assunto. E aí era a pergunta que a gente tinha se feito antes. O que é que a gente está dando para o nosso seringueiro em termos de subsídio, para ele contar a história, para ele, quando ele vai para uma vaga, por exemplo, de seringueiro, né? Quais são os subsídios que ele tem? Se ele procurar na história, por exemplo, vamos pensar, seringueiros famosos, né? Aí ele vai pensar, sei lá, o Chico Mendes, pô, foi assassinado, né? Não é talvez um exemplo muito legal. Ele vai pensar os escravos da Amazônia, talvez também não é uma boa comparação. Então, por outro lado, eu lembro que o Alexandre me falava assim, não, mas os vaqueiros, a gente sente um orgulho muito grande, né? Aí, pô, o vaqueiro, ele tem as pessoas, né? Eu sempre faço essa brincadeira, as pessoas no final de semana, elas se fantasiam de vaqueiro para ir nas festas. Então, assim, socialmente, sobram subsídios para o cara contar uma história para ele, tipo, poxa, eu sou um vaqueiro, né? Eu tenho orgulho de ser vaqueiro. E justamente, talvez porque a produção de borracha é tão nova no nosso país, é tão recente, a produção de borracha de cultivo, né, essa produção de borracha profissional, a gente está escrevendo essa história ainda, né? E eu acredito muito que a Otávio Lage, com esse trabalho, está ajudando a escrever essa história, não só na região de Goianésia, Goiás, mas todo o Brasil, da história de um seringueiro valorizado, de um seringueiro que sente orgulho do seu papel, do seu ofício, né? Do seu conhecimento, da sua habilidade, né? Mas, enfim, a gente agora já está encaminhando aqui mais para o final da nossa conversa. Eu queria pedir para vocês fazerem aí algumas considerações finais, convidar o pessoal para, em novembro, vir assistir a nossa palestra aí, que eu acho que vai estar muito boa, né? Bom, então eu vou começar. Primeiro eu quero agradecer muito o convite, e realmente eu vejo como um projeto inovador. Como você mesmo disse, eu também dei uma pesquisadinha, mas falar sobre gestão de pessoas no ciclo de palestras sobre EV-cultura, eu acho que a gente está trazendo também uma inovação que, olha que interessante, né? A mão de obra na área de seringueira, na verdade, é o maior investimento que se tem, e eu acho que vai ser muito bacana. E deixar claro, Diogo, que a gente está num processo de evolução na área de gestão de pessoas, não só, né, na seringueira, mas no Brasil, que é muito interessante e que a gente não tem como voltar atrás. É como a pandemia veio para trazer uma tecnologia um pouco mais acelerada, tomara que a gente não precise de outra pandemia para trazer um trabalho de gestão de pessoas mais acelerado.
e que dá resultado financeiro, né? Então, a gente tem vários projetos, a gente tem uma gestão muito bem estruturada, os RHs em si, eu queria agradecer, inclusive, a todos os RHs que se mantêm fortes e unidos para fazer um trabalho bacana e trazer tanto valor, né, que a gente tem nas empresas, um trabalho muito bem feito, e que isso gera retorno financeiro, isso traz resultado. Então, não é simplesmente trabalho de gestão de pessoas sem um valor também agregado. A gente, na verdade, trabalha realmente para ter resultados, mas não é a qualquer custo. É um resultado sustentável, um resultado pautado em valores, como o Alexandre falou, e que isso, gente, dá resultado. E, além de tudo, você tem uma responsabilidade social e ambiental por trás, que traz muito orgulho para você, empreendedor, para você, dono de negócios, de seringueiras, para as famílias dos seus colaboradores e para os seus colaboradores. Então, venha conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, e não só as práticas do Grupo Otávio Lage, mas a gente ter uma discussão bem saudável sobre gestão de pessoas, porque vai valer muito a pena, tá? Muito obrigada, Diogo, foi um prazer estar aqui com você. Alexandre, meu parceiro, foi um prazer estar aqui com você também, tá? Dividindo essa live. Muito obrigada. A Helene já falou tudo, não deixou quase nada para mim, né? Então, quero agradecer aí a participação, novamente, convidar vocês para participarem aí do 12º ciclo de palestras, que é como eu disse no começo, importantes do setor, e a gente tem o maior prazer de estar expondo os nossos trabalhos, né? A gente demorou muito para a gente conseguir estar no estágio que está, ainda tem muito o que conquistar ainda. E a troca de experiências que a gente faz também ajuda muito. Então, convidar as pessoas também, a gente sempre está aberto para pessoas, não agora na pandemia, mas quando a gente, se Deus quiser acabar essa pandemia, a gente sempre gosta de visitar e fazer visitas, é assim que a gente acaba ganhando muito conhecimento, né? A gente tem muito orgulho e muita satisfação de estar em contato com os profissionais de diversos estados do país, né? Minas, São Paulo, Espírito Santo, tem profissionais muito gabaritados que a gente troca muita informação, né, de pesquisa também, e como a Helene falou, a gente tem muito orgulho desse trabalho que a gente faz, é um trabalho que ele envolve não só um setor, ele é uma colaboração multidisciplinar, que envolve todos os departamentos da empresa, desde o RH, agrícola, financeiro, diretoria, gestores. Então, ele é um trabalho que ele é construído a todas as mãos, não só dos gestores e líderes, mas também de cada colaborador nosso que participa dando as ideias nas reuniões. Então, a gente vai comentar muito sobre isso e a gente tem muito o que expor nesse assunto aí, como a Helene disse, que por incrível que pareça, você disse também, que, assim, depois que a seringueira começa a produzir, gestão de pessoas passa a ser o aspecto mais importante, aquele que dá maior resultado. E é isso que nós vamos mostrar. Vamos provar, na verdade, que isso é verdade, que gestão de pessoas é o aspecto que mais dá resultado dentro de um seringal em exploração, em explotação. Então, queria convidar todos aí a participar, estaremos juntos aí, trocando ideias, e como também, eu também vou fazer parte, também aprendendo com vocês, também vou também assistir as palestras, você aí também integrante aí, e vou assistir as palestras para poder aprender junto com todo mundo aí. Então, obrigado, Diogo, obrigado toda a direção da Pabor aí pelo convite, e mais uma vez aí, estamos junto aí, a Helene parceira aí também nesse trabalho aí. Beleza, Diogo, deixa eu então, só mandar um beijo. Deixa eu só mandar um beijo para minha equipe, porque eles garantem audiência, sabe? Em toda live que a gente faz. Então, beijo, pessoal do DH, pessoal da Seringueira, pessoal do Grupo Otávio Lage como um todo. Obrigada por sempre estar nos acompanhando, e vocês fazem parte disso tudo. Então, a gente tem muito orgulho de estar aqui representando vocês. Beijo. Com certeza, com certeza. Pessoal, então, olha, é dia 25 de novembro, às 11h20, na Sala 1,
valorização do seringueiro, não percam, vão estar lá a Railene, o Alexandre, que agora vocês já conhecem bem, já estão íntimos, né? Já pode chegar lá no dia, fazer perguntar o que quiser, que agora vocês já conhecem tudo. E vamos ter também outros participantes aí contando e compartilhando de experiências. Então, para participar do ciclo de palestras, tem que entrar lá, apabor.org.br/ciclo 2020 e fazer a sua inscrição. E quem tiver aqui na live, quiser entrar lá fazer a inscrição, vai digitar esse código promocional aí, seringueiro, que está aparecendo aqui na tela, e vai ter um super desconto. A gente está com ingressos, na verdade, a preços promocionais. Hoje, tem que lembrar isso, o pessoal da organização, eu falei para eles me ajudarem a lembrar de tudo, mas isso aqui quase que eu esqueci. Hoje é virada de lote, ou seja, quem deixar para se inscrever amanhã vai pagar o segundo lote, já vai pagar mais caro. Então tem que aproveitar, tem que se inscrever hoje e já usar o código promocional seringueiro aqui para ganhar mais desconto ainda. Pessoal, então é isso. Muito obrigado, Railene, muito obrigado, Alexandre. Tenho certeza que dia 25 a gente vai poder contribuir mais um pouquinho para essa discussão tão importante. Quem sabe, num próximo ciclo, a gente tem um painel de uma tarde inteira aí sobre esse assunto, para que esse assunto cresça cada vez mais e para que ele ganhe cada vez mais destaque aí, tão importante que ele é para os resultados, né, da produção do seringal. Acho que isso hoje ficou bem claro aqui na nossa conversa, ok? Então, obrigado a todo mundo que nos assistiu aí e nos vemos no ciclo de palestras lá em novembro. Grande abraço, gente. Tchau.